Fala rapaziada, estamos juntos mais uma vez por aqui no canal do Rockston para falar, né, dessa reta final do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Situação muito complicada do Alvinegro, perdeu mais um jogo. Realmente é complicado o time permanecer na Série A em 18 jogos, vencendo apenas um. E apenas 6 vitórias no campeonato inteiro, né? Vamos combinar que é muito complicado ainda acreditar que o Ceará permaneça na Série A. Tem 2 jogos para vencer e torcer contra Cuiabá e contra Atlético Goianiense. É porque o Curitiba fez a sua parte, o Coxa já se garantiu na Série A ao vencer o Flamengo na tarde desse domingo por 1-0 jogando lá no Couto Pereira. Né? O gol de pênalti do Aleph Manga deu aí a vantagem para o Coxa somar 12 vitórias e chegar a 41 pontos. Não pode mais ser alcançado pelo Atlético Goianiense nem pelo Ceará. O Ceará só pode chegar a 40 pontos. O Ceará contou com o empate do Cuiabá contra o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, que buscou o empate. O Cuiabá saiu na frente, estava segurando 1-0 e no segundo tempo o Palmeiras, numa falha do goleiro Walter, que estava fazendo uma excelente partida, acabou ali empatando o jogo. Senão o destino do Ceará matematicamente já estaria selado com a vitória do Cuiabá. Mas o empate em 1-1 deu essa sobrevida para o Alvinegro, que enfrenta o Avaí nesse meio de semana, lá na ressacada, e 7 da noite o jogo, hein? E no domingo enfrenta o time do Juventude, onde o Ceará ainda vai ver onde vai realizar esse jogo. Não pode ser no Castelão, vai ter, eu estava pensando em Pernambuco, falaram em Juazeiro do Norte, falaram em Natal, mas o Ceará deve decidir essa semana onde joga, porque foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não pode jogar no Castelão, tem que jogar 100 quilômetros da capital cearense. Então a última rodada aí do Ceará contra o Juventude será em outro estado, provavelmente. Uma semana conturbada, marcada por ameaça de morte aí no Richard, né, que foi escalado mais uma vez. O Juca escalou o Richard contra o Corinthians, um jogador que, para mim, futebol fica a desejar, né? Não gosto do futebol dele, né? Mas não é por isso, repito, né, que eu vou querer que o cara morra, eu vou querer que saiam ameaçando o cara de morte. Isso é crime, isso é criminoso, né? Você não gostar do futebol do cara, acho que é o direito de qualquer um, gostar, não gostar, mas quando você ameaça de morte, você merece ir pra cadeia, né? Isso aí é coisa de criminoso. E o Richard teve uma semana complicada, passou por isso, mas esteve em campo aí contra o Corinthians. O Ceará, que a gente fala um pouco do jogo rapidamente, né? O torcedor nem está muito interessado que o time perdeu. Fez o primeiro tempo animador, né? Mas é aquela história, né? O Ceará não sabe fazer gols, né? O jogo desperdiçou o Vina, teve chute do Richardson. O Eric, né? É um jogador no 1 contra 1 interessante, mas na hora da finalização deixa a desejar. Deveria tocar mais a bola para os companheiros, tentar fazer o gol. Também tem dificuldade de marcar gols. E assim o Ceará não consegue, né, fazer gols. O Corinthians foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo tem um elenco superior do Ceará. No banco de reserva do Ceará não tem assim um repertório animador para esse momento de expressão do time. O Juca tentou realizar trocas ali, colocando o Zé Roberto, que sinceramente também é outro jogador que o Ceará investiu para ser o Zé do gol, mas na verdade, né, como um amigo meu me disse, ele tem Zé para fazer gol, não tem nada de Zé do gol, né? Pelo menos no Ceará é assim. Com a camisa do Atlético Goianiense fazia os gols, né? Mas o Ceará fez muito gol de pênalti, mas na hora que o Ceará precisa, efetividade zero, né? Não consegue ser o cara decisivo, né? Nem Clebão conseguiu nessa reta final. O Jô, com toda a sua experiência, ainda ajudou, né? Mas também acabou pecando, né? Nesse jogo, principalmente, poderia ter deixado ali o seu golzinho, teve oportunidade também, não deixou. E o Corinthians, né? É aquela história. Ela não fez, segundo tempo também muito abaixo do Alvinegro. O Corinthians foi para cima, pressão, tome pressão. O goleiro do Ceará fez alguns milagres. O João Ricardo, que merece uma menção honrosa. Bolas na trave do Corinthians no primeiro tempo, no segundo também. Mas depois o Corinthians acabou fazendo o gol com o Yuri Alberto, selando aí a vitória corintiana. E o Alvinegro de Porangabuçu amargando mais uma derrota e caminhando ali para um rebaixamento para a Série B, né? A própria diretoria deu gatilho para que seus opositores trabalhassem, né? Eu vinha fazendo um trabalho bom, na minha opinião, né? Até essa temporada 2022. Sempre muito criticado pelos seus opositores, né? Que tentavam orquestrar aí algo contra o presidente Robson, que eu assim não tenho um contato com ele, mas o cara conseguiu levar o time para a Série A, conseguiu levar o time pela primeira vez para disputar
uma competição internacional, mas o que pesa, geralmente, poderia ser o contrário. O adversário está melhor. O Fortaleza fez uma campanha melhor no passado, esse ano esteve na zona de rebaixamento, mas fez uma campanha de recuperação e tornou a ficar bem à frente do Ceará. Isso tudo pesa aos erros, somados aos erros do presidente do Ceará, o Robson de Castro, né, que acabou mandando mal aí nas contratações, principalmente nas peças de linha de frente, né, jogadores que não deram certo, alguns já foram embora, no caso do Dentinho, que foi embora sem marcar nenhum gol pelo Ceará, né, foi prejuízo no Matheus Peixoto, no próprio Zé Roberto também, que não vingou, né, o Jô, que fez uns golzinhos aí, mas também, né, não foi lá essas coisas. Enfim, né, não deu certo. Né? O Eric também se escadou, não consegue ser o cara para fazer os gols. Yuri Castilho, esse Vasquez também, que entrou no jogo contra o Corinthians, também não fez absolutamente nada. Somado também o erro na contratação de técnico. Né? Ele acertou com o Dorival, mas depois não teve critério para contratar um treinador, um técnico à altura do Ceará para o time fazer uma boa campanha na Série A. Aí contratou o Marquinhos Santos, que a gente sabia que tinha tudo para dar errado como deu. E depois a invenção de um treinador argentino, que não era treinador, né? O Lúcio Gonçalves, né? Que com boa vontade, o cara queria começar a carreira de técnico, mas não era o momento para ser ele. Né? São 10 jogos sob o comando dele, 7 pontos, 30 pontos disputados, ganhar apenas 7, realmente muito complicada a situação do Ceará. Agora no final não tinha como contratar mais treinador, tem que ficar mesmo com o garoto Juca até o final e rezar muito, mas rezar muito. A galera organizou um protesto hoje, protesto legítimo, sem violência, partindo da Praça da Gentilândia até a sede em Porangabuçu, pedindo a saída do presidente Robson de Castro. Né? Como eu falei, ele deu gatilho para esse movimento crescer no momento em que ele foi mal em algumas contratações, na escolha do técnico, a campanha pífia do time na Série A, e ao mesmo tempo conta aí com Fortaleza, né, mais uma vez brigando para disputar a Libertadores, que eu acho que nem vai essa reta final. Fortaleza também está caindo aí nos últimos jogos, mas vai terminar mais uma vez o campeonato à frente do Ceará, bem à frente, né, não sofreu ameaça de rebaixamento no segundo turno. Né? O primeiro turno foi ruim, mas depois recuperou, e isso pesa. Se fosse o contrário, também seria do mesmo jeito. As pressões da torcida para espelhar o rival sempre vai acontecer, né? De um lado como do outro. Né? O mundo é redondo, a terra gira. Né? Quem está em cima hoje pode estar embaixo, e geralmente assim. O Fortaleza vem fazendo um grande trabalho, mas tem que tomar cuidado para não acontecer o que vem acontecendo com o Ceará. Como o próprio Ceará também é grande e vai se recuperar, mesmo se o time for rebaixado para a Série B. Então a conta é essa, galera. É vencer os 2 últimos jogos, não pode sonhar nem empatar com o Avaí, e vencer o Juventude e torcer para que o Cuiabá, que já chegou aí com esse empate a 38 pontos, tem 9 vitórias. O Ceará não pode mais ter 9 vitórias, pode chegar no máximo a 8, vencendo os 2 jogos. E torcer para que o Cuiabá não ganhe seus jogos, não chegue a 40 pontos, para não terminar empatado com o Ceará, caso o Alvinegro ganhe do Avaí e do Juventude. Né? Tem um confronto aí contra o Curitiba, na última rodada, o time do Cuiabá, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Né? Então, é uma esperança que o Ceará ainda tem, como o próprio Atlético Goianiense também ultrapassou o Ceará no número de vitórias, tem 8 contra 6 do Ceará, no empate com Fortaleza, chegou a 34 pontos. Também o Ceará tem que torcer para o Dragão não chegar a 40 pontos. Pode até chegar, desde que o Ceará também some 8 vitórias, 8 contra 8, aí vai pesar o saldo de gols do Ceará, que no momento é bem melhor do que do Atlético Goianiense. Se for assim, aí tem que, é muita reza. Primeiro para o time ganhar um jogo que já não ganha há 10 jogos. E depois time marcar gols, que o Ceará não sabe fazer gols. Mas futebol, vamos torcer para que isso aconteça. Tem que acreditar até o final, embora seja difícil, essa situação que o Ceará se colocou. O Atlético tem 8 vitórias, o Ceará tem 6. O Atlético não venceu nenhum jogo, perdeu os 2 jogos que tem, continuaria com 8 vitórias, e o Ceará poderia chegar a 40, ficaria numa tranquilidade. Então, não pode. Se caso o Atlético chegue aí a 40 pontos, junto com o Ceará, ficaria com vitória a mais, Estaria difícil. Então, o Ceará tem que torcer realmente para o Atlético Goianiense perder seus jogos, porque é o que resta, E o Cuiabá também. São os times que estão disputando, 3 times
por uma vaga que ninguém quer, né? Que é o rebaixamento para a Série B na próxima temporada. Nessa noite de domingo, tivemos a confirmação aí de mais duas equipes de volta à Série A. O Vasco está de volta à Série A e o Bahia também. O Vasco que venceu o jogo contra o Ituano, lá em Itu, e o Bahia que venceu o CRB por 2-1 jogando lá em Maceió. E anteriormente o Cruzeiro já havia subido e também o Grêmio. Então teremos um campeonato brasileiro muito mais fortalecido com essas equipes que têm ali na sua retaguarda, com exceção do Grêmio, SAFs, né? O Cruzeiro tem o Ronaldo Fenômeno, né, com a SAF do Cruzeiro, o Vasco a 777 e o Bahia com o Grupo City devem formar. A equipe Sport vem investimento pesado aí nessas equipes. Para quem vai estar na Série A, vai ter que se reforçar mais, porque a Série A vai ficar com muito mais qualidade aí com esses investimentos dessas equipes grandes que estarão de volta em 2023 à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu só posso desejar boa sorte ao Vozão e ficar na torcida para que ele faça a sua parte que não fez até agora e que Atlético perca seus jogos e o próprio Cuiabá também. É o que resta, galera. Se inscreve no canal, deixa aí a sua curtida, que é bem importante para que o nosso trabalho também possa chegar para mais pessoas aqui no YouTube. Acompanhe meu trabalho também no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, na TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão, com os nossos comentários, e o programa Futebol Alegria vai ao ar também simultaneamente por aqui no YouTube, via o canal Futebol Alegria Oficial. Tamo junto, galera. Até a próxima!